Olá, meus irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um bloco, para esse vídeo, onde nós falando sobre fé. No vídeo passado, falamos sobre a nossa fé, da maneira de qual é. Nesse mundo tão cheio de cristianismo, que Jesus é igual em todos os lugares, onde se coloca o catolicismo? Aí falamos sobre a importância então de continuar unidos à igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, vivendo a fé em comunidade, seguindo os ensinamentos da igreja, para que não sejamos iludidos e seduzidos por uma fé diferente daquela que Cristo e os apóstolos, depois todos os outros discípulos na história da igreja, nesses 20 séculos, 21 séculos, vieram nos ensinando. Vamos então iniciar esse segundo nosso vídeo. Hoje nós falaremos o que é fé, né, e a sua necessidade. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, nós, sobre o batismo, todos nós não lembramos do nosso batismo, mas sabemos que fomos batizados. Batizávamos como crianças, na fé dos pais e dos nossos padrinhos que nos acompanharam. Porque ali no Evangelho, em várias outras passagens, eu peguei especificamente essa, Marcos 16:16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não tem como modificar essas palavras. Não tem como querer minimizar o que aqui está escrito. A condição para um batizado, juntamente com a fé, é vivê-la. E não apenas receber o batismo e depois aposentar a sua fé. Como se o batismo fosse uma certidão que se guarda dentro de uma gaveta e ali está pronto. A fé é para ser vivida. É uma experiência diária que nós fazemos da nossa relação entre nós e Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Jesus fala: quem quiser me seguir, venha atrás de mim. Carregue a sua cruz, renegue-se a si mesmo e siga-me. Então nós somos os chamados. É fácil? Não é. Por isso que nós vamos discutir nos blocos que vão vindo sobre o que a fé faz para nós podermos fazer esse compromisso. Mas hoje então nós falaremos fé. Primeiro vimos a necessidade, é o mandamento de Cristo: quem crer e for batizado será salvo. Pede para Mateus: ide pelo mundo, ensinai e batizai. A importância do ensino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, o ensino que acompanha o batismo exige de todos nós, durante a nossa vida, um crescer contínuo. Não podemos estagnar na nossa fé. Achar porque recebemos o batismo um dia, fomos crismados e parem tudo nisso. Não. Onde que está isso escrito na Bíblia? As pessoas vão aderindo a pequenas mentirinhas e fazem delas verdades por comodismo. E acabam se adaptando a ela e passando isso a seus filhos, netos, bisnetos, e vai indo. E aí muitos daqueles que Cristo, porque Ele deu a vida para que as portas da eternidade fossem abertas, porque nós estamos nesse mundo por um curto espaço de tempo. A Bíblia fala, uns vivem 70, alguns até 80. Muitos nem isso, nada. É uma passagem. Estamos de passagem. A eternidade nos espera. Essa é a nossa fé, que professamos no credo: creio na vida eterna e na ressurreição da carne. Para isso nós temos que fazer essa adesão a Cristo, porque a nossa fé é baseada numa pessoa, não numa doutrina. Já falei isso no controle passado. E Cristo nos fala através da palavra do Santo Evangelho, né? E hoje, através de Marcos, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, queridos irmãos, nós vamos falar então o que é fé. A fé, como nós acreditamos, como nós cremos, existe uma definição
bastante boa ali na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, ali no capítulo 11 todinho, vai falar sobre a fé dos patriarcas, a fé dos apóstolos, dos profetas, a fé dos mártires da igreja. Leia com atenção depois. Veja se você consegue ali fazer uma revisão da sua vida, da sua fé. Capítulo 11 de Hebreus. E ali ele começa dizendo assim, aquilo que eu já disse na abertura, no vídeo de abertura, fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Daí eu pulo para o versículo 6. Olha o que diz ali. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia, primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então a recompensa que nós podemos receber de Deus é através de uma fé viva e não de uma fé latente, de uma fé estagnada. Tem que ser através de uma fé que realmente nos prenda num compromisso a Deus, a Cristo e ao seu Evangelho. E aí a nossa fé, então nós questionamos, da onde vem aquilo para nós crermos? Ora, eu já ligo de saída para vocês. São Paulo, na carta aos Romanos, vai nos dizer que a fé vem da pregação da palavra, da audição da palavra, do acolhimento da palavra, aceitando que realmente é Deus que nos falou através dos profetas, através de Moisés no Antigo Testamento, e nos falou pessoalmente nos evangelhos e através dos seus apóstolos nas cartas apostólicas. Então, ela vem da pregação da palavra. Então, a Sagrada Escritura é uma das fontes da nossa fé católica apostólica romana. Por que eu estou dizendo da nossa fé católica apostólica romana? Porque os demais cristãos não católicos apenas aderem ao que está escrito na Bíblia, sendo que até 1517, se eu não me engano nessa data, quando houve o cisma, a divisão da igreja feita pela reforma que os protestantes fizeram, pela separação, a partir daquele momento, Lutero se apegou apenas à Bíblia e não mais a outra fonte que a Igreja Católica durante já aqueles 15 séculos vinha seguindo e continua seguindo hoje. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas existe também a Sagrada Tradição, é a palavra de Deus transmitida oralmente. Ora, mas como assim? Sim, muitas coisas que nós professamos na nossa fé não está escrito na Bíblia, mas veio por aquilo que os apóstolos saíram pelo mundo pregando e não foi escrito. Vocês sabiam que as Sagradas Escrituras começaram a ser escritas mais ou menos 40, 50 anos após a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus? Vocês acham que os apóstolos ficaram 40, 50 anos de braço cruzado até alguém começar a escrever alguma coisinha para depois pegar e sair pregando? Não! Eles saíram pregando a viva voz. Muito daquilo que eles pregaram, as comunidades de informação foram acolhendo e se tornou fonte de fé. Quando começou a se escrever a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, foi colocado aquilo que eles acharam na hora que devia ser escrito. Muitas coisas não foi passado escrito, mas continuou-se como fonte de fé, a sagrada tradição apostólica. Porque quem escreveu a Bíblia foi a própria tradição da igreja, que já pregava oralmente. Começou-se aí a escrever. Aí alguns podem me falar, mas será que foi assim mesmo? Será que não houve algum outro jeito? Olhem aqui o que São Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim ao povo da cidade de Tessalônica: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos de que de nós recebestes, seja por palavras, seja por nossa carta. Ora, cartas são as epístolas. Ensinamentos por palavras, o que passou-se oralmente e foi fonte de fé. Daí a igreja tira muitas outras coisas que nós usamos e trazemos até hoje. A devoção aos santos, foram os primeiros mártires da igreja, enterrados nas catacumbas. As catacumbas se tornaram no primeiro e segundo século da igreja local de romaria dos cristãos, que iam ali venerar aqueles que derramaram seu sangue para professar a fé, o testemunho ao ressuscitado. As primeiras missas, por serem proibidas nos primeiros séculos pela perseguição, eram celebradas escondidas na casa e muitas vezes dentro das catacumbas, embaixo da terra. Faziam-se dos túmulos dos mártires altares. Então a veneração aos santos já começou naquela época. Não está escrito aqui, mas todos nós sabemos que santos não é para ser adorado, mas para ser imitado as suas virtudes. O culto à Virgem Maria já vem desde o início também do cristianismo por tradição passada de boca em boca. Outras, batismo de criança, tantas coisas, a tradição apostólica, a tradição não escrita chegou até nós. E a própria São Paulo aqui fala: fiquem firmes nos ensinamentos que receberam por palavras, que nós deixamos por vocês, ensinamentos por palavras que não foram escritos, assim como por cartas, o que está aqui. Querem alguma coisinha a mais? Evangelho escrito por São João. Lá no final do capítulo 20, o versículo 30, depois vocês conferem na casa. São João diz assim: fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ali ele se coloca no meio, São João, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. O Evangelho de João tem ali o capítulo 21, chamado de apêndice. E ali também fala no final dele, o último versículo antes do Ato dos Apóstolos. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas, olha só o exagero que ele coloca aqui, uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. É São João falando, meus irmãos. Apóstolo João. Então nós vemos aqui que muita coisa dado que nós cremos não é necessariamente só o que foi escrito. É o que foi trazido pela tradição apostólica, que passou para seus primeiros discípulos, aí foi passando para as comunidades, através dos bispos, papas, e chegou até nós. Então a nossa fé católica apostólica romana baseia-se nas fontes escrita e a transmissão oral da tradição apostólica. Está a própria Bíblia aqui contesta. Tanto que a própria Bíblia, tanto que o último livro escrito, Apocalipse, foi lá pelo ano 90 e alguma coisa. Levou mais ou menos 40 anos para se escrever o Novo Testamento. E ficou outros tanto, 40 anos pelo menos, até 50, sem ter nada escrito. E os apóstolos e os discípulos saíram a pregar de boca. E tudo aquilo era a palavra de Deus que entrou para a tradição da igreja. Então nós vemos que o batismo que nós recebemos, a fé que nós recebemos no batismo, esse dom da fé, nós nos alimentamos então através dos ensinamentos que a igreja nos transmite, através da Sagrada Escritura e do santa tradição da igreja. Tudo isso sobre os cuidados do magistério da igreja, que é o corpo dos bispos unidos ao Papa, sucessivos até o dia de hoje, que zelam pelo depósito da fé, pela fé e pelos bons costumes que nós devemos manter na nossa vida. E ao receber a fé, todos nós sabemos, recebemos o Espírito Santo de Deus. Tornamos-nos filhos de Deus, moradas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Somos herdeiros da eternidade. Então a nossa fé, queridos irmãos, ela é um ato tanto da graça de Deus, como também da nossa inteligência. Sim, porque o auxílio da graça para crer não está acima da nossa inteligência, porque senão Deus ia fazer de nós marionetes, acreditar apenas porque quer que nós acreditemos. Ele nos deu, ao nos fazer a sua imagem e semelhança, Ele nos deu o dom da vontade, a qualidade, a inteligência, vontade própria que gera o livre-arbítrio entre nós e a inteligência que gera entre nós a busca pela verdade. Verdade é essa que Santo Agostinho procurou muitos anos de sua vida fora de si, nos livros de filosofia, nos filósofos, até que um dia ele encontrou essa verdade dentro de si ao encontrar-se com Deus e receber o santo batismo. Então, queridos irmãos, Deus, a graça de Deus coopera com a nossa inteligência. Sim, pode parecer algo assim meio estranho, mas Deus quer a nossa cooperação. Ele não abre mão das nossas potências, da vontade e da inteligência. A vontade que gera as escolhas, e somos responsáveis por elas, certas ou erradas, e a inteligência que nos leva à busca da verdade. Essas potências humanas cooperam com a graça sobrenatural da fé. Porque pela inteligência, o homem olha pela natureza, vê a criação, olha para o cosmos, vê o universo. Quem que criaria isso? Racionalmente, só agora, sem a fé, racionalmente. Quem criaria tudo isso? Se não fosse alguém onipotente, algo muito superior a nós. E esse algo muito superior a nós, o próprio Deus, feito homem, Jesus Cristo, veio nos mostrar que é um Deus que quer chamado de Pai, que é um Deus que quer fazer parte da nossa vida, um Deus que, ao recebermos o batismo, é infundido em nós as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Sim, a caridade, ela é infundida dentro da nossa vontade, que é uma potência humana. A esperança é embutida dentro da nossa memória. Parece estranho, mas é da nossa memória, que é uma potência humana, uma faculdade humana. E a fé? A fé, o Espírito Santo, quando nós a recebemos no batismo, ela é enxertada dentro da onde? Sim, da nossa inteligência. Para que a nossa inteligência trabalhe, funcione, não como pessoas autossuficientes, como aqueles gnósticos do início do cristianismo que tentaram caminhar sendo como deuses iluminados, mas sabendo que, como diz Jesus, na passagem da videira e os ramos, sem Ele nada podemos fazer. Portanto, meus queridos, o Espírito Santo é esse protagonista da nossa fé, da virtude teologal que vem de Deus, fé, esperança e caridade. Sendo que, como eu disse, a fé é injetada dentro da nossa inteligência, para que possamos, iluminados pelo Espírito Santo e também com a nossa razão, porque Deus quer que façamos parte disso, possamos construir a nossa vida sempre caminhando com o auxílio da graça de Deus. E só para encerrar o ponto de hoje, Deus, meus irmãos, é esperto, muito esperto. Ele nos deu a graça da fé, sim, nos deu com a graça da fé, o Espírito Santo, uma alma espiritual. A nossa alma se espiritualiza, aí torna-se uma dicotomia, corpo-alma espiritualizada. A nossa alma espiritualizada pelo Espírito Santo, que Deus nos dá, ele gera ela vazia. Parece um defeito de fabricação, não é?
Mas não é. Deus, no seu infinito amor, como dizem tantas passagens da Sagrada Escritura, Deus nos ama ao ciúme. Ao amar-nos ao ciúme, Ele quer que nós busquemos Ele sempre em nossas vidas, que Ele faça parte do nosso dia a dia. Por isso Ele nos deu uma alma espiritual vazia, que ela só se preenche quando nós, pela fé, buscamos a verdade que é Cristo, que é aquele a quem o Espírito Santo nos dirige, porque Ele é aquele que trouxe toda a revelação para nós. O Espírito Santo nos aponta a Cristo, que é o caminho, a verdade e vida, para que Cristo possa nos conduzir ao Pai e à eternidade. Que essa fé, então, meus irmãos, seja sempre alimentada de vocês. Nesse vazio interior, somente Deus pode nos preencher. Nós vamos ver com os próximos blocos como preencher depois essa fé, essa alma, como fazê-la uma alma viva, uma alma cheia de fogo, de fervor em Deus. Tenham todos uma boa noite e fiquem com a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo bloco, onde continuaremos ainda falando sobre fé.